Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Tempo, Tempo, Tempo. É um grande prazer estar aqui mediando essa mesa tão interessante sobre um assunto tão querido por mim, que já me debrucei por anos para entender o tempo no mundo e por meio do Quanto Tempo o Tempo Tem, meu documentário, eu fiz uma profunda reflexão sobre esse tema. Hoje vamos falar sobre o tempo. E o assunto desse diálogo é: construímos uma narrativa de tempo apartada do tempo da Terra. Trocamos a referência do Sol e das estações por um conceito de tempo medido mecânica e repetidamente em minutos, horas, dias, absolutamente regulares. Escolhemos nos desorientar pelas horas e costumamos nos deixar apressar por estímulos urgentes. E é uma grande honra estar aqui para apresentar os debatedores desse diálogo. Primeiramente, eu apresento Cristine Tacuá, que é filósofa, educadora e artesã indígena do povo Maxacali. Vive na aldeia do Rio Silveira, no litoral norte de São Paulo, onde é professora da Escola Estadual Indígena de Tixerubaecuai, e também auxilia nos trabalhos espirituais na Casa de Reza. É também fundadora e diretora do Instituto Maracá, é representante do Núcleo de Educação Indígena dentro da Secretaria da Educação de São Paulo. Uma honra apresentar a Cristine. Vou apresentar agora o meu querido companheiro do Quanto Tempo o Tempo Tem, personagem do filme que me ajudou a contar essa história do tempo, Luiz Alberto Oliveira. Ele é físico, doutor em cosmologia, foi pesquisador do grupo de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde atuou também como professor de História e Filosofia da Ciência. Professor, palestrante e consultor de diversas instituições, é atualmente o curador do Museu do Amanhã do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Luiz Alberto. Paulinho Mosca, o querido por todos nós, aos 20 anos fundou Os Inimigos do Rei, começou a construir sua carreira solo a partir de 1993 no álbum Vontade. Mosca já emplacou incontáveis temas em trilhas da Rede Globo, além de compositor muito requisitado por outras vozes. Nosso querido, amado por todos, Paulinho Mosca. Bem-vindo, os três. Sejam muito bem-vindos a essa mesa. Eu vou abrir agora, vou começar pela Cristine. Cristine, a voz é sua, por favor, o tempo é seu. Acho que ela deve estar com problemas de conexão, então eu passo a palavra para Paulinho Mosca. Olá, privilégio. Espero que a Cristine esteja pelo menos nos escutando, né? Um pouquinho mais alto, conversar. Vou me aproximar mais. Ok. E se melhorou? Melhorou. Está ótimo. Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Deixa eu centralizar mais aqui. Está ótimo. Bom, dizia eu que espero que a Cristine esteja nos escutando para a gente poder conversar. Estou muito curioso para saber o que ela tem a nos dizer sobre o tempo, sobre o viés indígena, né? Fiquei realmente muito curioso. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando também com o Luiz Alberto, porque nos conhecemos já há alguns anos, e temos um mestre em comum, né? O Cláudio Piano. E eu queria abrir a minha fala contando justamente do meu encontro com esse grande mestre, porque foi a partir dele que eu comecei a pensar e viver o tempo como uma espécie de matéria-prima da vida e, consequentemente, da minha obra. Eu tinha uns 24, 25 anos, estava lançando meu primeiro disco, e um amigo segurou no meu pulso. Eu tinha um relógio de ponteiros, e esse grande amigo chamado Alexandre Ackerman me disse assim: você tem que ir num lugar, tem que ir lá em casa, eu estou fazendo
umas reuniões com um professor de filosofia do cinema que eu conheci na UF, em Niterói, e ele disse: você vai gostar das coisas que ele fala. E eu perguntei o quê? Ele segurou meu pulso assim e disse: esse tempo aqui que está no seu pulso é regido por Cronos. E esse tempo é uma linha reta que avança do passado para o futuro através do presente, como se fosse uma seta. Mas existe um outro tempo, regido por um outro Deus que não Cronos, né? Cronos rege o cronológico. Os gregos diziam isso. Eu aprendi isso com o Cláudio. E existe um outro Deus que se chama Aion, que os gregos diziam que era o Deus do tempo puro ou do tempo complicado. Tudo me pareceu muito complicado na hora que esse meu amigo disse isso, né? Mas o mais bonito foi porque ele me disse assim: esse tempo puro, esse tempo onde o presente, o passado e o futuro estão misturados, esse é o tempo do artista. E eu, que já me considerava um artista, já tinha discos lançados, já tinha ganhado até disco de ouro, olha, tinha feito muito sucesso com Inimigos do Rei, já tinha aparecido muito na televisão, já dava autógrafo, então já era artista. Eu fiquei curioso, porque eu era artista e não conhecia o tempo dos artistas. Enfim, fui à aula, né, a essa reunião, numa quarta-feira, no condomínio onde, coincidentemente, eu moro hoje. E cheguei e conheci o Cláudio Piano, esse grande mestre que pensava a filosofia através do Gilles Deleuze, que era o seu grande mestre, e sua especialidade assim era o cinema. E a minha surpresa foi descobrir o tempo dentro do cinema. Eu também já tinha assistido muitos filmes e nunca tinha parado para pensar que o cinema tinha sido a conquista do tempo. E numa breve leitura assim do que eu percebi, a pintura ela serviu durante muito tempo, né, para eternizar determinados monarcas ou, enfim, pessoas que podiam pagar pelos pintores, né? Depois a fotografia surge, né, capturando um instante verdadeiro, né? Não é um instante pintado por um artista, era realmente aquele instante. Então a fotografia faz uma captura do instante, aquilo que não podia ser capturado porque, entre aspas, passava. E a fotografia consegue capturar o instante. Então já é uma primeira conquista do tempo. Mas depois o cinema, quando ele coloca várias fotografias de imagens paradas em sequências e consegue nos iludir com a sensação de que a gente está vendo um intervalo de tempo já, né, um movimento cuja matéria-prima desse movimento é o tempo, né, para que a gente possa perceber esse movimento. Aí o cinema conquista o tempo, conquista o intervalo de tempo, e a partir dessa conquista passa a experimentar o tempo através, sei lá, de documentários, né, ou de histórias que nunca existiram e que são feitas reunindo todas as artes, o teatro, a literatura, a música, a cenografia, o figurino, né, a luz, a fotografia, todas as artes vão para o cinema experimentar no cinema o tempo. E aí eu me apaixonei pelo cinema e pela vida. E aí o tempo passou a ser uma espécie de guia. Eu tenho pelo menos umas 4 músicas especificamente compostas para o tempo. E o cinema experimental, enfim, do Alain Resnais e o Alain Robbe-Grillet, o ano passado em Maremba, o tempo descontínuo, todas essas experiências que o cinema nos permitiu, e enfim, o cinema mudo, que eu adoro, né?
Outro dia eu revi aquele Vertov, aquele Homem e uma Câmera. Aquilo é de uma beleza, né? Você descobre que o tempo e a beleza têm uma relação muito íntima, porque os dois tratam de uma espécie de síntese da vida de todos nós. Nós todos estamos dentro do tempo, buscando por beleza. Talvez essa seja a vida de cada um de nós, né? E uma coisa que me encantou também foi a tal das 3 frases de Santo Agostinho. Eu estudei no Colégio Santo Agostinho, então era a única coisa de filosofia que eu tinha na minha cabeça, eram essas 3 frases, que depois eu as reencontrei quando fiz Merlin e Arthur, um musical só com canções do Raul Seixas, e que Merlin dizia, né, a voz dele dizia essas 3 frases do Santo Agostinho, que é algo mais ou menos assim, né? Existem 3 tempos. Lembrança presente de coisas do passado. Projeções e esperanças presentes do tempo futuro, de coisas do futuro. E visão presente das coisas do presente. Ou seja, a única coisa que existe mesmo é o presente. O passado só existe no presente, o futuro só existe no presente, quando a gente lembra e quando a gente projeta. Então, o entendimento de que esse agora que a gente habita é ao mesmo tempo uma espécie de paradoxo, né? Porque ele passa, porque a gente não consegue segurar, só tirando uma foto, e ao mesmo tempo ele não passa, porque a gente está preso dentro da eternidade do agora. Então é muito bonito você entender que um paradoxo existe e ele é vivo, né? Ele não se trata só de uma figura de linguagem, e o tempo nos ajuda a entender o paradoxo do tempo assim. Ele passa e ao mesmo tempo não passa. Isso foi para mim um guia desde os 25 anos, e agora aos 53 eu celebro o tempo e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre o tempo com vocês. Essa é a minha primeira fala. Muito obrigado. Obrigada, Paulinho Mosca. Realmente, Santo Agostinho foi um dos primeiros pensadores, um dos únicos pensadores a pensar o tempo, e tem uma frase dele que também me impressiona muito, que foi: se me perguntam o que é o tempo, eu não sei. Se não me perguntam, eu sei. Eu passo agora a voz, a palavra para o nosso querido Luiz Alberto Oliveira. Mestre, é você. Obrigado, Andréia. Paulinho, uma alegria estar aqui com você e compartilhar esse sentimento da presença do mestre Cláudio Pena, pessoa que foi fundamental para a nossa vida, né? Foi através do Cláudio que eu comecei a ter um entendimento de que a gente hoje vive o que os estudiosos chamam de imagem de mundo. E então, nós compartilhamos, a maior parte da civilização contemporânea compartilha o que nós chamamos de uma imagem do tempo. E essa imagem é a de uma espécie de estrada, né? Uma estrada que se estende desde um passado remoto, um horizonte que a gente não vê, até um futuro ignoto, um outro horizonte que a gente não consegue distinguir. E nós viajamos ao longo dessa estrada, a estrada está pronta, está lá já assentada, né? Nós viajamos ao longo da estrada embarcado num pequeno carrinho chamado agora, ou presente, né? E o nosso entendimento é que toda a realidade do mundo está embarcada nesse carrinho, e esse carrinho vai se movendo, né, do passado para o futuro, sempre no mesmo ritmo, não acelera, não freia, não dá meia volta, apesar de a gente tantas vezes querer que ele fizesse um desviozinho e voltasse. Então, essa imagem que a gente tem. E essa imagem é tão fantástica que a gente não se dá conta de como ela é extraordinária, como ela é estranha. Por exemplo, tudo o real aconteceria agora. Aconteceria dentro desse veículo.
dentro desse momento. Ou seja, aonde o veículo já passou, o real não habita mais. Aonde o veículo não chegou ainda, o real não pode estar lá. Então, é como se a infinitude do mundo coubesse no infinitésimo do instante. O infinito do universo cabe no infinitésimo de um ponto. É essa imagem extraordinária que nós a praticamos com aquela inconsciência daquilo que é próximo demais, que é conhecido demais, a gente não vê a estranheza dele, né? E essa imagem, ela começou a ser instituída e disseminada há não muito mais do que 5 séculos. Ou seja, foi a partir da elaboração, da criação e da disseminação de um artefato extraordinário, o relógio mecânico, que se tornou possível que a maior parte da humanidade compartilhasse esta imagem do tempo em comum. Vejam, se um estudioso marciano viesse examinar a civilização da Terra hoje, ele constataria muitas populações, muitos costumes diferentes, muitas culturas, muitas línguas, mas o que há em comum com a grandíssima parte dessas sociedades, desses povos, são 2 e só 2 elementos culturais. Os algarismos indo-romanos, de 0 a 9, e o calendário gregoriano. O ano 365 dias, o dia com 24 horas, a hora com 60 minutos, não, cada minuto com 60 segundos. Esses construtos simbólicos se disseminaram planetariamente. Você, em japonês, você tem algarismo romano, né? Algarismo arábico, perdão. E o tempo, né, você coordena o tempo, né? Aqui são 12 horas, em Tóquio são 24 horas. Então, só tornou possível essa disseminação, o relógio mecânico operou uma operação prodigiosa, ele realizou um feito prodigioso, que foi o de fixar a hora, fixar as divisões do dia. O que é o dia? É o período iluminado, que o sol nasce até o sol se põe. O que é a noite? É o período que vai depois que o sol se põe até antes que o sol nasce, né? Claro e escuro, dia e noite. Bom, vamos imaginar que a gente queira dividir esses períodos em pedaços, chamar esse pedaço de horas. Vamos dividir, por exemplo, em 12, que é um número que é uma herança da astronomia e da astrologia babilônia. O número 12. Podia ser 10, podia ser 30, qualquer coisa. Foi 12, né? 24 horas, por essa herança. E quando eu divido em 12, por exemplo, 12 horas de dia no verão tem uma certa extensão, porque o dia tem mais tempo iluminado no verão, menos tempo no inverno. Então, as horas de luz estendem, as horas de noite encolhem. No inverno é o contrário, né? As horas sem luz, as horas de escuridão, se estendem, o tempo, a duração se estende, e o tempo iluminado ele encolhe. Então, as horas eram elásticas. A antiguidade concebeu a divisão do dia e da noite em horas, em unidades menores, mas elas eram elásticas, esticavam e encolhiam. Os romanos, por exemplo, usavam velas de tamanhos diferentes no inverno, no verão, primavera e outono, né, para designar uma hora aproximada. Relógios de água foram usados para isso. Os chineses faziam labirintos de incenso. Então, você passava da hora do crisântemo para a hora do lírio. É uma coisa extraordinária, né? Você saber que a hora mudou, porque o perfume da atmosfera mudou. Os chineses, incríveis, né? Mas, por volta do século XIV, por aí, aconteceu no Ocidente uma invenção decisiva, né, de uma queda sincopada. Imagina um corpo vai caindo, um balde cai dentro do poço, né, e o balde cai. Agora, imagine que o balde vai caindo, sendo solto e preso, solto e preso, solto e preso. Então ele cai um pedaço e para, cai um pedaço e para, cai um pedaço e para. Cai e para. Tic-tac, tic-tac. Então, esse dispositivo seria para você estabelecer intervalos de tempo de extensão arbitrária. Qualquer que fosse o tamanho, você fazia. É tantos tic-tacs do meu relógio. Então, a hora do dia passou a ser um certo número de tic-tacs,
que o seu relógio mecânico fixava. E o dia que passou a nascer numa certa hora fixa, que vai mudando ao longo do tempo. Né? No verão, o sol nasce mais cedo, no inverno, o sol nasce mais tarde. Então, a hora ficou fixa, o dia passou a ter 24 horas idênticas, e isso foi o começo de um processo que a gente pode chamar de geometrização do tempo. Né? Como o Paulinho observou, a imagem do tempo com uma reta, essa estrada reta que eu mencionei. Essa imagem ela se tornou pregnante, dominante no nosso tempo. Pensem o número de mostradores de relógio que cada um de nós viu hoje. Quantos foram? Uma dúzia? 20? 50? 100? Cada um deles nos dizendo, você está aqui na estrada, é neste ponto da estrada que você está. Então, é como se a gente substituísse a duração, a sensação de duração, a vivência do durar. Lembrem da célebre expressão de Albert Einstein, né? Meia hora na cadeira do dentista é muito diferente de meia hora nos braços da pessoa amada. É vivencialmente diferente, mas em termos do relógio mecânico é o mesmo trecho de meia hora, o mesmo número de tiques e taques. Então, a vivência nítida, profunda, corporal do tempo foi substituída por essa imagem mecânica, né, que ela, com a disseminação dos relógios, ela se distribuiu por toda a sociedade e ela permitiu uma coisa extraordinária, que o trabalho humano fosse quantificado. Então, antes, você é um sapateiro, você trabalha, digamos, de sol a sol. Sol a sol, no verão é um certo período, no inverno é um período menor. Né? O sol a sol estende e encolhe. Então, você vai fazer, no verão você faz 5 sapatos, no inverno você faz 3. Aí vem o relógio mecânico e permite que você diga, não, você vai fazer um sapato por hora. E você vai receber, né, um valor proporcional a esse sapato agora produzido, não pelo dia, mas por um certo número de horas. Isso torna possível, então, que crianças de 14 anos trabalhassem 16 horas por dia nas minas de carvão do país de Gales, no final do século XIX. Isso só é possível porque o tempo se desprendeu do ciclo natural. A civilização se afastou, ela artificializou a sua vivência, a sua experiência, a sua construção do tempo, e nós passamos, então, a viver dissociados das temporalidades da natureza. Os próprios ciclos das estações, a gente os abole pela iluminação noturna. Não importa mais dia e noite, não importa mais quente e frio, que eu ligo o ar-condicionado, eu ligo o aquecedor. Então, o crescimento das plantas, a gente abole. A gente só vê o cereal embalado no supermercado. A gente não tem mais o entendimento do quanto de tempo está investido naquele crescimento, aquele florescimento, aquele desenvolvimento, na colheita. Tudo isso a gente perdeu. Então, nós vivemos hoje, essa é uma característica da nossa cultura, essa imagem do tempo tão vívida, tão nítida, que ela parece natural. A gente não se dá conta que, se a gente examina os fenômenos da natureza, você em nenhum deles vai encontrar essa imagem. Em nenhum fenômeno do mundo natural, nem no campo da física, da química, da biologia, da ecologia, você não vai encontrar a imagem de um agora se deslocando, com a realidade embarcada dentro. Você não vai encontrar isso. Nosso próprio corpo, né, o tempo das nossas células, é um tempo que distingue o antes e o depois. Né? Está ali a célula, está ali o ser vivo, o organismo vivo, uma célula, uma bactéria. Essa bactéria ela tem o dentro e fora. Né? Ela é atravessada por fluxo de fora, para ela se nutrir, ela excreta, ela elementos que ela não precisa mais. Então, essa relação dentro e fora, né, é o metabolismo da bactéria. Mas, se a gente pensar, fora são os encontros da bactéria, é o futuro dela. Dentro é aquilo que constitui ela como essa bactéria, o passado dela, o DNA dela. Então, a fronteira da bactéria, que é a membrana, é uma imagem de um presente, aquilo que está entre o passado e o futuro, mas esse presente não se desloca. Esse presente é o lugar da conexão do passado e do futuro. Então, não tem um futuro lá atrás, um passado lá atrás e um futuro lá na frente.
estão enganchados aí. Então, no nosso próprio corpo, nós vivemos uma temporalidade que não é do tempo cronológico, que não é do tempo da cultura. E uma variedade das ciências contemporâneas, o pensamento contemporâneo, o pensamento dos povos originais, vem nos mostrar uma variedade de temporalidades que vigoram no mundo natural, né, e que não tem nada a ver, remotamente a ver, com o tempo cronológico. Paulinho nos falou do tempo Aion, né? Esse tempo que é uma espécie de presente a partir do qual o passado e o futuro se desdobram, o passado e o futuro florescem, né? Cláudio nos ofereceu uma imagem inesquecível de eternidade. A gente está acostumado a pensar a eternidade como um tempo muito comprido, eternidade de longa duração, né? Nós, seres cronológicos, pensamos num tempo muito comprido, isso é eternidade, um tempo que não acaba mais, eternidade. Mas, na Idade Média, houve um questionamento, uma pergunta, no seguinte sentido. Deus criou o mundo. Antes de Deus criar o mundo, não tinha tempo, porque não tinha mundo para ter tempo. Então, Deus criou o mundo. Agora, em que tempo Deus vivia antes de criar o mundo? Como era o tempo antes de haver o tempo? Pergunta muito cabulosa. Santo Agostinho, justo ele, deu uma resposta inesquecível. Falou: Deus criava o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Que é uma resposta de imensa sabedoria, né? Mas um pensador medieval da cultura árabe andaluz, Avicena, ele nos forneceu uma imagem magnífica dessa eternidade, desse tempo antes do tempo, através da imagem de uma rosa, a rosa de Avicena. Então, na rosa de Avicena tem o botão da rosa, não antes de florescer, e depois tem a rosa florescida, em que as pétalas que antes estavam sobrepostas agora estão destacadas. Então ele diz, é como se as dimensões do tempo, passado, presente e futuro, antes do mundo surgir, estivessem sobrepostas. Não estão em sequência, não estão encaixadas, engrenadas. Portanto, o tempo não pode passar. Não estão as dimensões do tempo passado, só que estão atavalados. Então, o tempo não passa. O passar do tempo surge com o desabrochar da flor, o desabrochar da rosa. Então, agora você tem o passado, o presente e o futuro encadeados, um em sequência do outro. É possível, então, que o tempo venha a passar. Então, essa imagem da rosa de Avicena, que foi uma imagem que Cláudio Piano nos ofereceu numa das suas incríveis... não, a gente chama de aulas, mas eram muito mais do que aulas, né? Eram gotas de vida, gotas de tempo puro. Né, Paulinho? Essa imagem da rosa de Avicena, a meu ver, simboliza, né, um pouco do que nós podemos adquirir, do que nós podemos encontrar, do que nós podemos desenvolver, se nós reconhecemos que estamos submersos, estamos subjugados, submetidos ao tempo cronológico, às algemas do tempo. Nós usamos algemas constantemente conosco, né? No tempo cronológico. E que há tantos outros tempos a explorar, né? Tantas artes, tantas alegrias, tantas novidades, tantas novas flores. Genial, genial. Muito obrigada pela sua introdução. Com certeza, aplausos. Cristine, agora você está bem, né? Estamos conectados. Por favor, a palavra é sua. Sim. Espero que vocês estejam me ouvindo. E eu estou com esse problema da conexão um pouco ruim da internet, mas é uma realidade, acho que em muitos lugares. E, bom, meu nome é Cristine Itaquá, né, como ela disse, eu falo meio amística da terra indígena Rio Silveira. E agradeço, né, o convite para estar acompanhando aqui sobre esse pensamento, né, tem. E, embora vocês falaram bastante coisa, há muito para se pensar dessa concepção, né, do tempo que rege a nossa vida, né? Rege a nossa forma de ser e estar aqui nesse território, né, onde vivemos,
onde sonhamos, onde compartilhamos dores e alegrias, né? E para nós, eu acho que todos os povos indígenas têm uma visão de que o tempo é algo muito além do que é imposto pela sociedade indígena. Porque temos tempo para fazer as coisas que é diferente. Então, por exemplo, pro povo Guarani, o tempo ele é dividido em 2 tempos. Não é que nem no mundo não indígena, que tem primavera, verão, outono e inverno. É o tempo novo e o tempo velho, né? Tem o Araimã e o Arapiaú. E esse tempo, ele tem uma diferença. Tem um tempo em que você planta, um tempo em que você prepara a terra, um tempo em que você é mais ativo nas cerimônias, nos cantos, nas práticas mesmo. E o tempo velho, que é o Araimã, que acabou agora há pouco, é o tempo em que você fica no resguardo, que você se prepara espiritualmente para poder viver, né, para poder se fortalecer depois. Então, esse tempo no qual muda, em cultura tem a sua especificidade, né, o seu modo de ver essa mudança de tempo. E ele tem que ser respeitado, né, o tempo de preparo quando a mulher está grávida, o tempo do resguardo. Então, cada passagem da vida, né, quando a mulher deixa de ser menina e se torna mulher, tem um período também. Então, todo esse tempo rege a nossa vida, de uma certa forma muito marcante da vida de infância para a vida adulta e depois os processos desse tempo que muitas vezes é regido pela natureza, né? A fase é totalmente ligada com a condição do corpo. Então, em cada lua que passa, a gente sente o nosso corpo. E eu acho muito interessante também, eu fico observando, educadora, né, que eu dou aula, então eu sempre estou com os meus alunos, no sentido da gente pensar o tempo que nós estamos vivendo, no sentido de tentar entender os processos de transformação dos outros seres que são humanos. Então, por exemplo, a taca, ela tem um ciclo tempo da vida. A mandioca tem o seu cílio, tem o seu ciclo. Então, cada tem o seu ciclo de tempo. Então, para a gente construir uma, por exemplo, tem a lua certa que você tira a madeira, tem a lua que você tira a palha para cobrir a casa. E se você não respeita esse tempo, a casa não vai durar muito. E é por isso que muitas vezes eu observo que os não indígenas enchem de agrotóxicos ou de venenos nas plantações, porque eles não respeitam o tempo da planta. Eles plantam em qualquer lua, então enche de veneno para não dar caruncho, para não dar bichinho. E aí isso eu vejo que é um desrespeito com o ciclo de tempo, né, da própria semente, desse próprio ser vegetal. Então, respeitar o tempo de todos os seres é, primeiramente, tentar entender que tempo é esse. Porque eu acredito que o grande erro da humanidade foi se ser que não somos só nós humanos que pisamos nessa terra, né? A gente compartilha dessa morada com muitos outros seres. Só que, às vezes, nós humanos colocamos o nosso tempo à frente, né? Às vezes esquecemos de observar que todos os seres que aqui convivem com a gente também possuem o seu fluxo, também possuem o modo de ser e estar aqui e que tem que ser respeitado por nós. Então, é uma coisa que muito me toca, eu penso nas suas infinitas e diversas formas, eu sempre nesse modo de organização da mesma vida. E a gente vive esse tempo de uma forma muito intensa. Quando vai plantar, quando a gente vai produzir coisas, tudo está girado com o tempo, né? Com as fases da lua, o modo como está. Então, tudo dá sinal. O trovão que passa, sinal. As formigas que estão no meio do caminho, é um sinal.
Então, isso está totalmente ligado ao tempo do universo. Só que esse tempo tecnológico que nós estamos vivendo hoje, esse tempo da informação, né, observo que os humanos, eles mergulhados no universo de informação, e as pessoas não se estão permitindo mais observar os sinais que o tempo nos mostra, né? Então eu acredito que é necessário hoje as pessoas se desconectarem um pouco também. Se desconectarem, eu digo, da tecnologia e se conectarem em si mesmos. Porque para entender o tempo, a gente precisa sonhar. Para conectar com o tempo, a gente precisa observar os outros seres que estão convivendo com a gente, né? O rio tem a sua vida própria. Ele tem o seu tempo de reprodução. Tem tempo que pode pescar e tem tempo que não pode, tá? Que o capital e forma violenta que se como os humanos passaram a mercantilizar tudo, não é mais respeitado o tempo de vida do peixe, o tempo de vida de todos os seres. Então, assim, eu acredito que, de um modo geral, para nós, povos indígenas, o tempo faz parte da nossa vida, faz parte das relações que nós temos no nosso dia, desde que a gente até a hora que a gente dorme. Só que também é coisa que é muito forte que eu tenho observado é que os rituais, né, os nossos nossos curandeiros, eles têm falado que estamos de transformação, né? Até ela está como que fora do eixo. Então, tudo que está acontecendo hoje, né, aquecimento, esse desconto que está acontecendo, né, de novas doenças, de tristeza coletiva em que a humanidade se colocando, né, de uma certa forma, é por conta desse desrespeito com o tempo terra. Então, é necessário silenciar mais para conseguir sentir essas mensagens e sentir esses sinais que sempre estão sendo mostrados, mas devido a tantas informações, as pessoas acabam não conseguindo alcançar e chegar ao entendimento, né, do que realmente é necessário a gente fazer para poder viver mais feliz. Porque eu acho que o objetivo da nossa vida é ser feliz. Só que muitas pessoas dedicam a maior parte do seu tempo trabalhando ou buscando ter coisas. E a vida, de forma, ela é muito valiosa. Então, essa pandemia me parece que trouxe um grande ensinamento para a humanidade toda, que é respeitar o tempo, que é respeitar o processo individual da vida de todos os seres, não só dos humanos, né? Porque eu acredito que o projeto de humanidade, ele faliu, né? Ele conta, nosso querido mestre Ailton Krenak tem falado, né, e trazido assim, muito forte do que nós humanos não cumprimos a nossa missão aqui na Terra. Então, eu acredito que isso tudo está relacionado com esse passo de entendimento dos tempos. Uma cultura impôs o seu tempo. Mas, né, meu povo Machacali, o povo Guarani, o povo Cano, todos os povos têm a forma de ver o tempo e de se relacionar com ele. Eu acho que é isso. Obrigada. Nossa, Cristine, muito obrigada. Fico emocionada com a sua fala, importantíssima. Eu vou aqui iniciar aqui as provocações. Então, quero falar sobre a complexidade do tempo, trazer o tema da complexidade do sentimento do tempo, porque nós vivemos um tempo linear, um tempo construído, né, pelo homem,
a partir da sua observação da natureza, mas um tempo que não tem nada de natural, o tempo construído pelo homem, que é o tempo, como o Luiz Alberto mencionou, o tempo sistêmico. O tempo é 1 minuto, tem 60 segundos, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um ano tem 365 dias, enfim. Dentro dessa construção que não tem absolutamente nada de natural, nós nos organizamos enquanto sociedade. Mas existe um embate aí de um outro tempo, que é o tempo subjetivo, que é o tempo das sensações, que é o tempo do sentimento, que é o tempo do amor, que é o tempo da criação, que é o tempo da espera, né, dos 30 minutos namorando, do que dos 30 minutos na sala, na mesa, na cadeira do dentista, como o Luiz Alberto comentou. Que embate é esse? Como viver plenamente diante desses dois tempos tão distintos? Então, essa é a minha primeira provocação e eu entrego para vocês. Quem gostaria de comentar? Vamos na ordem. Então, vamos na ordem. Paulinho. Eu fiquei muito emocionado com as duas falas. Acho que elas se complementam muito. É maravilhosa ouvir a Cristina revelar para todos nós, né, de que a vida é feita de tempo, né? Tempo é a nossa matéria-prima. E o tempo ele é tão diverso, são tantas imagens, né? Porque a vida tem tantas imagens também, né? Somos seres diferentes, ao mesmo tempo com muitas similaridades, que deveriam nos ensinar a nos vermos como irmãos, né? Essas similaridades e essas diferenças, né? Porque eu sou muito diferente dos meus 3 irmãos da minha casa, então é evidentemente que todos somos diferentes de todos, embora similares. Isso deveria nos ensinar a um convívio. Achei interessante que o Luiz falou sobre a membrana da bactéria como sendo, na verdade, uma comunicação entre o próprio passado e o futuro dela. E a Cristina falou sobre o tempo novo e o tempo velho do indígena, né? E enfim, da passagem de um para o outro também. E aí eu vou voltar a insistir um pouco na coisa do presente, porque quando o Luiz falou assim, tic-tac, 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 né, esse intervalo entre o tic e o tac, né, que seria o instante, se a gente diminuir cada vez mais, né, cortar pela metade esse intervalo, a verdade é que ele não termina nunca. Porque o presente não é um ponto resultado de uma divisão entre passado e futuro. O presente seria a passagem, a membrana, a contemplação indígena do seu próprio tempo. Esse é o presente. Pelo que eu entendi aqui de nós 3, esse presente que é como se fosse uma eternidade imóvel. Né, o Luiz falou que a eternidade era esse espaço longo, um tempo para sempre, né? Na verdade, a gente vive, o presente é uma eternidade que não se move, ele está sempre presente, né? Ele está sempre ali regendo a nossa vida. Então, eu acho que é dentro desse presente, desse estar, desse aqui e agora, desse ser absoluto do agora e do aqui, que as ações devem ser feitas. Né? A ação que todos esperamos, assim, a ação desse tempo do amor, né? Essa coisa que a gente idolatra e imagina como o bem, é muito simples, ele tem que ser aplicado agora. Ele tem que ser aplicado no presente, ele tem que ser aplicado nessa passagem, nessa membrana entre o novo e o velho. Né? Não é nem novo nem velho, ele é a passagem de um para o outro. É aí que a vida vibra, é aí que a vida é possível, é aí que a vida acontece literalmente, nesse presente que é essa passagem, que é essa membrana. Então, de alguma maneira, assim, ecoando um pouco a fala da Cristina, né?
da tristeza que a gente sente em nos reconhecer num tempo, né, aprisionado num tempo antinatural, inventado, né, tentaram organizar algo que era caótico, caótico no sentido mais livre da palavra, né, não significando doido ou maluco, né, é o caos das coisas sem discernimento ainda, da coisa pura, o caos da coisa pura, o caos do tempo puro, o caos do passado, do presente e do futuro ali complicados, como disse aquele meu amigo, né? É esse passado, presente e futuro complicados que é o agora. E eu acho que é aí que convive, sabe, Adriana, esses tempos todos que você falou. É só num agora que está em movimento que é possível viver vários tempos ao mesmo tempo. Só é possível no agora. Por isso que o bem, o amor, os nossos desejos, as nossas utopias, elas têm que ser realizadas a cada agora que a gente vive. Não pode ser nem um projeto e nem uma lembrança, entende? Eu acho que é isso que está me soando desse papo aí, desses dois incríveis. Só tendo aula com vocês. Muito obrigado. Passo a bola. Incrível, Paulinho. Concordo com você. Vamos agora, Luiz Alberto. A voz é sua. Nós operamos o nosso dia a dia a partir de uma função que a gente costuma chamar de consciência. Eu não vou me preocupar com definições rigorosas dos termos, vou tentar falar da maneira mais coloquial possível. Então, atributos da nossa consciência são o senso comum, que é o fato de que nós praticamos uma certa lógica, reconhecemos um certo ordenamento do mundo, as coisas são o que são, as mesas são mesas, as cadeiras são cadeiras. Mesas não viram cadeiras de repente, tem que ter um processo para eventualmente virar uma mesa uma cadeira. Então, uma forma pela qual a gente organiza as coisas, né? A relação entre centro e borda, né? A relação entre acima e abaixo, longe e próximo, semelhante e diferente. Vamos organizando o mundo a partir de princípios que eu vou reunir sobre o termo senso comum. E o senso comum ele se alia com outro princípio fundador, que é o bom senso, que é o bom sentido, que é a direção do tempo que vai do passado para o futuro. Então, nós o tempo todo estamos praticando uma pessoa que, como o Paulinho sugeriu, ouse realizar um mergulho na espessura do presente, que ele recuse que o presente colapse para um ponto, que ele distinga no presente uma espessura e, a partir dessa espessura, uma profundidade. E ele, então, vai mergulhar nessa profundidade e vai extrair dali novos momentos, novas configurações, novas imaginações, novas criações. Talvez todo ato criativo requeira que o agora possa ser experimentado nessa sua dimensão espessa e profunda. Talvez todos sejam assim. Mas se você abandona, né, a ideia, a sequência de que o agora é esse descarte contínuo do tempo, o agora é a contínua transformação, né, do presente no passado e do futuro no presente. Se você deixa de lado, né, a dominância dessa transiência, né, desse deslizamento que caracterizaria o tempo cronal, o tempo cronológico, você vai perder o bom senso, você vai ser insensato. Então, na nossa cultura dominante, né, as pessoas que praticam essa insensatez, elas são, por um lado, valorizadas e, por outro lado, são perigosas. Porque elas desafiam o senso comum e o bom senso que vigoram como esteios dessa nossa experiência cotidiana de existir. Ou seja, nós, na civilização capitalista contemporânea, que hoje é planetária, atravessa
nas variedades das culturas. Né? A civilização capitalista contemporânea, ela nos constitui, ela nos configura como entidades individuais isoladas. Ou seja, nós não somos pessoas, nós não somos nem mesmo cidadãos, nós somos átomos. E esses átomos se chocam. Por que somos átomos? Porque nós nos definimos exclusivamente a partir da nossa interioridade. As relações que nós temos com os outros, né, não mais nos constituem depois que nós não somos mais crianças. Né? Nós assumimos a maturidade, e essa maturidade diz: agora eu estou fechado, não dependo mais de nada, não sou mais habitado por outro nenhum, não vou tratar exclusivamente da minha ganância, da minha avidez, do meu desejo, do meu desvario, exclusivamente isso vai ser o que vai me guiar. E então nos comportamos, né, como átomos num gás, né, e cada um desses átomos seria guiado, né, em última instância, por uma casualidade que a gente chama de mão invisível do mercado. Esse processo que eu estou querendo figurar é dizer, nós perdemos a dimensão de sermos pessoas, perdemos a dimensão, inclusive, de sermos cidadãos, né, e nós nos tornamos consumidores, seres unidimensionais, dotados exclusivamente de boca, pança e ânus. É isso, né? E nós nos atrelamos a algum sistema, né, que extrai recursos do mundo, nos entope com os produtos desses recursos, né, gera resíduos, né, e esses resíduos são jogados fora. O fora sendo a atmosfera, os oceanos, os solos, as florestas. Então, o que eu quero dizer é que essa experiência que permite que nós subjetivamente experienciemos algo que não é nosso, algo que é de uma alteridade radical, né? A profundeza do tempo, a profundeza desse agora que é espesso, né? Que dentro dele tem pontas, tem uma ponta que aponta para trás, para o passado, e uma ponta que aponta para diante, para o futuro, o tempo tendo pontas. É como se a gente vivesse, como dizem os mestres taoístas, né, a vivência da boca do dragão, que expele o passado e o futuro. Então, no que você olha, o que você vê é futuro indo para trás, passado indo para trás, futuro indo para frente, mas a boca do dragão está imóvel. E se essa boca do dragão, se você deixa de viajar no fluxo, se você mergulha dentro dela, quantos infinitos, quantas aventuras, quantas inovações, quantas criações você encontrará ali. O preço a pagar é abrir mão do senso comum e do bom senso. Né? Então, ter a insensatez de reconhecer, e como a Cristine diz, você viver ressoando os tempos, as durações do mundo natural é algo profundamente humano. Profundamente humano. Só não tem nada a ver com bom senso, senso comum e essa dominação que o capitalismo impôs sobre todos nós. Incrível. Eu acho que o nosso tempo está terminando, já me deram aqui, já falaram que são poucos minutos, mas eu acho que eu vou aproveitar aqui, vou estender só um pouquinho, se vocês me permitem. Ok? Tem uma pergunta da Elda Lima Tavares, mas antes da pergunta da Elda, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Assim, nós vivíamos num mundo aceleradíssimo, muito recente, depois que a gente chega à internet, que unifica o tempo e espaço, onde as distâncias acabam e a nossa percepção de tempo muda completamente a partir desse fato, né, desse momento da história das sociedades. Mas, de repente, chega a pandemia. Nós vivíamos atarefados, voando de um lado para o outro, trabalhando, produzindo, consumindo, sem parar, né, incessantemente. Inclusive, um certo status, quanto mais ocupado e quanto mais produção você fizesse, mais interessante você é, né, dentro dessa vivência que a gente tem. Mas e aí chega essa pandemia e nos paralisa.
A gente começa a sentir um tempo diferente, onde nós somos obrigados a parar pela primeira vez e observar. E a gente começa a se reconstruir a partir disso. Como vocês veem esse novo paradigma que a Covid, a pandemia global, né, tem vivenciado? O que será de nós? Que tempo é esse? Novo, imposto, né? Posso começar eu, Paulinho, dessa vez? Pode, né? É que a Cristina não falou a segunda vez dela, né? A Cristina, Pois é. infelizmente, caiu. Ela caiu. Ah, foi? Foi. Ela Então vamos lá, Luiz, a gente claro. está tentando conexão, mas ela não está com a gente nesse momento. Está tentando. Tá chovendo muito, né? Então, Só estava sendo democrático. a tecnologia, a tecnologia. Vai lá, Luiz, louco para te ouvir. Veja, pessoal, a emergência do coronavírus foi um processo descontínuo, uma disrupção. Estava vindo a máquina louca capitalista funcionando, devorando a gente, devorando a terra, devorando o mundo, como normal, né? E, de repente, emerge um agente biofísico, um agente que opera num plano molecular, ou seja, uma entidade que tem o tamanho de um fio dividido em 20 mil partes. Então, ela não opera nesse nosso campo de mesas, cadeiras e paredes. Ela opera num campo muito diferente, um campo muito fundamental. E quando emergiu no local, a partir do contato de grupos humanos com reservatórios dessa entidade, desse vírus, e o que era um surto, né, a planetarização, né, a capacidade de colocar em contato instantaneamente, que hoje nós dispomos, nossa civilização hoje dispõe, fez com que de uma epidemia passasse por uma pandemia. Então, é um momento de disrupção. 4 bilhões de pessoas entraram em quarentena em poucas semanas. Dá para ter ideia do tranco que isso representa no dinamismo do sistema? É absolutamente impressionante. Agora, o que é importante a gente perceber é que, se o corona veio de repente, ele não irá embora de uma vez. O processo começou disruptivamente, uma descontinuidade, mas agora o tempo pós-corona, o tempo pós-pandemia, é o tempo com o corona. Nós convivermos com o corona. Convivermos com quarentenas localizadas, onde houver um surto. Fecha aquilo ali, como está acontecendo agora em cidades da Europa. O inverno chegando, e eles estão tendo que tomar em alguns lugares, não, outros lugares sim. Então, o conviver com o corona daqui para frente vai ser um processo. E essa convivência com o corona, ela nos traz, primeiro, uma espécie de restauração de uma certa identidade, um certo modo de vivência pessoal que estava perdido, que estava esquecido, por um lado, e, por outro lado, o entendimento de, como diz Hannah Arendt, a condição humana que nós somos muitos. Não somos isolados, não somos distantes, pelo contrário, nós nos associamos, somos políticos para nos associar, para fazer de muitos um. Então, essa perspectiva que se abre para a gente agora é a de um coexistir, né, com o corona, e, portanto, o corona pode ser entendido como uma espécie de prelúdio, de primeiro movimento, de protofonia, né, aquele movimento inaugural de um período civilizacional muito amplo, no qual nós, nossos filhos, netos e bisnetos, vamos viver o antropoceno, a época dos humanos. Ou seja, a época na qual nossas ações em conjunto são capazes de alterar o planeta. Tem a dimensão de forças planetárias, assim como os vulcões, como o Sol, como os próprios vírus. Então, nós, ao contrário do que dizia o poeta, não seremos os mesmos, não viveremos como nossos pais. Viveremos num mundo muito diferente, num mundo profundamente afetado pelas nossas próprias ações. Então, o corona, a emergência do corona, o vínculo do corona com as condições da cultura, né, tanto o mercado de animais, né, de um lado, quanto o transporte instantâneo entre aeroportos, por outro,
né, mostra que é um primeiro momento deste novo tempo, né, no qual nós, o restante da vida da Terra, vamos viver. Nós, no Museu da Manhã, estamos chamando esse período de Coronaceno, a época em que o corona veio como um primeiro movimento, como um prelúdio desse movimento mais amplo, desse processo mais amplo, que é o antropoceno, né, no qual, repito, nós, nossos filhos, netos, bisnetos, trinetos, né, iremos viver. Então, as escolhas que nós fizermos hoje são as escolhas decisivas para a construção dos amanhãs e que nós vamos coletivamente viver. O corona veio, antes de tudo, para nos chamar a atenção dessa dimensão coletiva, dessa capacidade de criar o nosso próprio futuro, nosso próprio mundo. E é um momento importantíssimo para que a gente possa realmente pensar nas nossas ações. E importante esse festival aqui, o Live Mundi, que está fazendo essa reflexão sobre um mundo melhor e sustentável. Agora eu acho que eu vou para a Cristine, rapidinho, Paulinho, porque a Cristine voltou. Cristine, você acompanhou a minha provocação sobre de que maneira, você ouviu sobre de que maneira o coronavírus veio para paralisar completamente nosso planeta, completamente globalizado, e produzindo e consumindo, sem pensar, destruindo tudo, nessa ansiedade de urgência permanente, e agora todos paralisados, todos em casa. Como é que você vê esse novo paradigma? Então, escutado, até peço desculpas, falta de acompanhar, não estou acompanhando direito, mas estou sentindo aqui, né, essa vibração de se pensar tempo. E como eu tinha dito, nós temos essa concepção de dois tempos, né, o novo e o tempo velho. Para nós, não é muita assim, novidade essa coisa de ficar como num resguardo, né, como num isolamento. Porque o tempo do Araimã é justamente o tempo que começou a quarentena, em março. Então, a gente tem esse período de março até mais ou menos agosto, setembro, que é um período onde a gente se resguarda mesmo. Então, eu achei bem curioso, porque a humanidade toda, de muitos lugares do mundo, ficaram desesperados com esse isolamento. E para nós, não. É o momento que a gente está acostumado a ficar mais parado, né, do movimento geral, assim, né, dos afazeres de um modo geral. Então essa pandemia, ela assustou muita gente, né, nesse sentido de ter que parar de sair, ter que parar de consumir, ter que parar de se relacionar mais com outras pessoas e olhar para dentro de si, para dentro da própria família, para dentro da própria casa, né? Então eu comecei a observar, vendo às vezes nos noticiários, né, ou conversando com os que moram na cidade, o quanto as pessoas não estão acostumadas a conviver consigo mesmo. Que vem de encontro que eu tinha falado sobre o excesso de informação. As pessoas estão tão aceleradas, né, nesse ritmo de fazer muitas coisas, de ir muita energia, as coisas que se faz, que quando você tem um tempo para poder sentir e poder fazer agora, né? Seja mexer numa plantinha, seja brincar com seu filho, seja caminhar ou meditei, qualquer coisa que seja, as pessoas não estão acostumadas. Se necessidade de ter que estar em busca de algo. Eu vejo assim que tem um lado muito triste e dentro dessa doença que foi a perda de tantas pessoas, mas ao tempo eu sinto que foi um cutucão, certo, de um beliscão na humanidade, de falar, acorda. Será que não está na hora de mudar os hábitos? Não está na hora de repensar, né, o que estamos fazendo nessa terra e por que nós estamos agindo, né, dessa forma tão descompassada? Então, eu tenho visto que esse momento todo, né, de tantos meses que já se passaram, e eu não sei até quando isso tudo vai, veio para trazer um grande ensinamento para nós todos, né?
de perceber o quanto o tempo é infinito. Ele está, na verdade, imerso e mergulhado em tudo. As pessoas é que não se dão conta, né? De sempre se limitar a um tempo de acordar porque tem que trabalhar e daí volta do trabalho para amanhã ter que trabalhar de novo. E se esquece de parar para sentir. Eu sempre costumo perguntar para as pessoas o que você sonhou hoje? E muita gente me diz que não está sonhando ou que não. E aí eu sempre penso, a comida, ela alimenta o nosso corpo físico e o sonho alimenta a nossa alma. Então, essa falta de atenção com o tempo de si mesmo é uma falta de alimentar a sua própria alma. E isso gera doenças, né? Por conta disso que muitas pessoas sofrem de depressão, de ansiedade, de distúrbios diversos psicológicos e espirituais, por conta que há um tempo maior e que não é o tempo das 24 horas, é o tempo de segunda a domingo e que não é meses. É um tempo muito maior, um tempo que rege os ciclos de existência. Todos os seres têm ciclo. O ciclo de gestação, o ciclo que as plantas se desenvolvem. Então, não observar isso ou mercantilizar, realizar todos esses processos acontece hoje na agricultura e na educação também. Eu vejo que há uma monocultura, né? Não há só uma cultura na agricultura, mas há uma monocultura epistemológica, há uma cultura espiritual, há uma monocultura do tempo. Então, quiseram, ao longo desses todos, né, de razão, tornar como uma única forma, né, pensar o tempo, da mesma uma única forma de se alimento, uma única forma de ensinar as coisas. E eu falo isso de uma forma muito preocupante com relação à educação. Porque esse tempo de pandemia, que as crianças não puderam mais ir para a escola, as crianças se despertaram para outras coisas. Como, por exemplo, brincar. Porque o mundo está em crise, em caos econômico, mas as crianças não estão deixando de brincar. E não estão deixando de sonhar também. Então, a criança ensina muito para a gente, porque as crianças elas estão muito mais conectadas com o tempo natural, com o fluxo do ciclo das coisas, do que os adultos, né? Porque os adultos já se viciaram nessa monocultura imposta pela própria escola e pela própria sociedade. Então, eu acredito que um grande desafio nos é dado, né, com essa situação toda que nós estamos vivendo, que é silenciar para sentir e pensar, né, para onde vamos com esses atos, né, tão viciantes e tão desrespeitosos para com a nossa própria natureza, né? Então, a mensagem que me motivou também estar aqui hoje para falar para vocês todos é justamente fazer esse questionamento. Até quando vamos continuar agindo do mesmo modo? Quando vamos continuar em busca de tanto? Porque muita gente critica, financia o próprio. Então, se quisermos equilibrar, né, a nossa equicada, nós temos que respeitar o tempo da água, respeitar o tempo dos todos. Aí talvez a gente consiga equilibrar um pouco mais, consigamos sonhar mais. Acho que é isso. Tem uma frase que me toca muito, que é: não apresse o rio, ele corre sozinho. Né? Que tem muito aí próximo do que você deixou para a gente. Paulinho, por favor, suas considerações agora. São as considerações finais ou sobre a sua questão? Sobre a minha questão, e eu vou fazer mais uma pergunta de uma pessoa que está assistindo a gente, e depois a gente fecha.
Então eu vou ser rápido. Achei lindo o que os dois falaram. Se eu pudesse, eu repetiria o que eles falaram, porque realmente é isso que todos sentimos, né? Esse trem que passa desgovernado numa estação que já estava cheia de trens, né? Tudo muito organizado e muito rápido, nos levando de um lugar para o outro todos os dias, e de repente um dos trens dá uma desgovernada e faz com que essa estação entre em crise. É amedrontador, é traumático, todos nós já sabemos que vamos seguir, não digo nem mais sair dessa, mas como o Luiz falou, né, a questão não é mais sair, é aprender a conviver, ver como é que a vacina vai ter efeito, né, se ela é eterna, se tem que tomar a cada 3 meses ou 1 ano. São tantas as questões assim, que é difícil para nós adultos, né, projetarmos esse mundo novo que, na verdade, será feito por essas crianças que estão brincando aí, que a Cristine falou. As crianças estão brincando e a gente vai ficar aqui nesse universo se matando, né, tentando inventar um mundo novo, e, na verdade, eles é que já vão chegar com esse mundo novo a partir do que está em torno. O ser humano é muito adaptável, felizmente e infelizmente, né? Porque a gente se adapta às tragédias, a gente olha para a história e vê a quantidade de tragédias. O mundo já foi, por incrível que pareça, muito mais violento e horroroso e trágico do que hoje. O que a gente tem hoje é uma informação maior das coisas trágicas e horríveis que acontecem no mundo. E aí parece, né, que tudo está mais violento. Mas a verdade mesmo é que o mundo sempre foi violento, trágico, austero e assassino e escravagista, enfim, são tantos horrores na história que a gente só pode imaginar que tudo está melhorando, mesmo que as curvas dessas melhoras sejam tão sinuosas e difíceis de entrar nessas trajetórias, né? Eu sempre penso, sabe, que todos nós somos artistas. Não sei se isso é uma maneira romântica de eu pensar a minha própria prática na vida, mas é que, como eu acredito que arte é sinônimo de vida e é sinônimo de liberdade, para mim são como 3 irmãos siameses, sabe, que nasceram grudados, chipófagos, a arte, a liberdade e a vida. Ou seja, todos nós que estamos vivos somos livres a partir do momento em que a gente tem uma atividade artística. E ter uma atividade artística não é ser artista. Você não precisa trabalhar com arte para ter uma atividade artística. Muita gente pinta, escreve, desenha e faz música sem viver disso. E há também prática artística, às vezes, em coisas muito pequenas, que parecem não ser arte, né? Como, sei lá, desde limpar a casa até cozinhar. Eu tenho percebido nessa quarentena a beleza da culinária, né? A sutileza e a sofisticação que é cozinhar e cada vez experimentar um tempero. É muito poético. Então eu acho que, eu não sei, a quarentena está me ensinando um pouco uma coisa que eu já acreditava e que eu estou vendo brotar em mim, que é não só essa adaptação, mas é a capacidade de acreditar que esse triângulo, né, que eu falei, eu mencionei aqui, arte, vida e liberdade, né? Eles são a mesma coisa, é um triângulo. Só que esse ponto no meio aqui é o tempo. O tempo é o prego que está no meio desse triângulo, e quando a gente pega uma das pontas e gira esse triângulo, as 3 pontas passam a formar um círculo contínuo, né? Por causa da velocidade. Esse círculo em torno do tempo também é paradoxalmente circundado pelo tempo. Esse círculo é a tal membrana do Luiz e
também é a passagem do mundo, do ano novo, do tempo velho para o tempo novo, da Cristine. Eu acho que vida, arte e liberdade estão assim, evoluindo, né? Sempre, se elas são a mesma coisa. E elas estão sempre em torno do tempo, e elas são todas banhadas pelo tempo, ou pelos tempos, ou por essas imagens de tempo que a gente pode construir através da prática do pensamento. O pensamento da física e da ciência, cheio de beleza do Luiz, esse pensamento que nos emociona profundamente, dos povos primários, da Cristine, todos esses pensamentos que geram imagens do tempo, eles estão dentro da nossa vida, eles estão em torno da nossa vida, eles regem a nossa vida, e a gente se dedica a criar, mesmo em quarentena. Eu tenho me dedicado a pensar e criar nas lives e nas conversas como essa, a não deixar que uma quarentena nos transforme em algo que nós não somos. Porque o que somos, nós somos seres criativos, produtivos, transformadores e criadores e contempladores da beleza do mundo. Essa é a maior qualidade que o ser humano pode ter, de joelhos para o Deus Tempo, seja qual Deus for, né? Cronos, Aion, ou tantos os quais a gente possa inventar, como todos os outros deuses que nós inventamos. São todos uma espécie de desenho da natureza. Esses deuses todos inventados, alguns, mais de 70 deuses já morreram, porque justamente não tem mais ninguém, nenhuma civilização que acredite neles. Então são deuses que tiveram sacrifícios humanos e rezas e plantios e culturas, e deuses que hoje estão nos museus porque nenhuma civilização acredita mais neles. Então o tempo é uma espécie de Deus que engloba todos esses deuses, todas essas civilizações e todos esses seres humanos que estão vivos dentro do tempo, dentro desse agora. A quarentena deve nos ensinar que esse tempo está dentro da gente, em torno da gente, para que continuemos dentro de casa, nos protegendo, mas, acima de tudo, produzindo beleza para nós mesmos, para a nossa família e para o mundo através da tecnologia de informação que a gente está usando agora. Paulinho, muito obrigada. Me sinto grata, uma gratidão muito grande de estar podendo dividir esse tempo, esse pensamento com vocês três. É uma honra muito grande. A gente já passou do nosso tempo, do tempo cronológico aqui, criado para o nosso debate. Então, eu gostaria de perguntar se algum de vocês, Cristine, Luiz, Paulinho, gostariam de fazer uma consideração final para que a gente possa encerrar nosso debate. E, enfim. Cristine, Paulinho, Bom, Luiz. eu quero agradecer a vocês pelo encontro extraordinário, encontro alegre, né, que a gente teve aqui, e dizer, Paulinho, que foi muito bom ver você o pianando. Isso é uma dádiva. E queria encerrar, já que você nos deu pérolas, eu vou dar uma pérola também, uma pérola que o Cláudio repassou conosco, uma sentença de Henry Miller. Henry Miller diz assim: para mim, veja, como uma conversa, né? Para mim, veja, os artistas, os poetas, os filósofos trabalham duramente polindo lentes. Não se trata, senão, de vastos preparativos com vistas a um acontecimento que ainda vai se decidir. Um dia a lente será perfeita, e nesse dia todos veremos com clareza a assombrosa, a extraordinária beleza desse mundo. Obrigado por vocês me mostrarem um pouquinho disso. Oh, Luiz, querido. Lindo, Luiz. Que beleza. Lindo. Obrigada, Luiz. Cristine, gostaria de encerrar?
eu também quero agradecer muito a fala de vocês, foi muito legal ouvir, né, essa poética e essa profundidade você também me colocaram para pensar muitas. Eu tenho pensado muitas coisas nesse período de pandemia e tem me mostrado coisas que eu acho que é possível ainda reencantar esse tão sofrido e essa terra tão amada. E eu tenho me dedicado nisso todos os dias da minha vida com as crianças e com as plantinhas e com os bichinhos vivos, de acreditar que é possível a gente seguir humanos, né, cada um com a cura, com a sua espiritualidade, com a forma de ser e estar nos seus territórios. Eu acho que a base disso é isso. Então, eu acredito que é possível, sim, nós todos humanos evoluirmos no sentido de enxergarmos essa beleza que o Paulinho falou, que eu achei tão bonito. E é isso, muita gratidão a todos por esse evento tão bonito. E sigamos semeando, cantando e encantando esse mundo. Obrigada. Obrigada, Cristine. E agora, Paulinho, por favor, cante pra gente. Vou terminar com uma canção sobre o tempo, que me foi encomendada pelo jornalista Leonardo Lixotti, numa matéria especial que o Segundo Caderno fez. E ele encomendou uma canção para mim e outra para o Tom Zé. E nós tivemos assim 2 dias para fazer a música. É uma canção muito pouco conhecida, porque eu não gravei, ela está no YouTube, na página do Globo, tem 600 views, então é praticamente uma canção inédita. E ela se chama O Tempo Não Passa. É assim que eu quero me despedir de vocês 3. Muito obrigado também do pessoal da produção do festival, agradecer o convite, dizer que foi maravilhoso. Adriana, seu filme é lindo, eu assisti Quanto Tempo o Tempo Tem. É muito bonito, o Glazer fala muito bem, o nosso Luiz Alberto Arrasa e tantos outros. Quem não viu, por favor, está lá na Netflix, é só ver, é uma viagem o filme dela. Muito obrigado aí, Cristine e Luiz, maravilha, vamos embora. O tempo não passa, e como ele não passa, a gente vai ficar preso dentro dessa eternidade, desse presente para sempre, com muito prazer. Obrigado. Deixa eu tirar porque... Ando pensando no tempo, e o tempo todo ando pensando que como poeira no vento, parece que ele vai passando, mas na duração dos instantes eu vivo as eternidades, onde o depois e o antes são meras continuidades. O tempo nunca começou, nem vai acabar. O agora não passou e nunca passará. Ali onde o tempo é puro, nada passa, nada é fora. Não há passado nem futuro, só o interior do agora. Aqui bem no meu pensamento, o tempo é só liberdade. Seu caos me serve de alimento. Sou pura criatividade. O tempo nunca começou, nem vai acabar. O agora não passou e nunca passará. O tempo tem seu próprio estilo, no todo ou no fragmento, e também pode ser aquilo que mede cada movimento. Eu tento tirar meu atraso nos espelhos que me reflito. Eu sigo a trilha do atraso, multiplicando o infinito.
O tempo nunca começou, nem vai acabar. O agora não passou e nunca passará. O tempo nunca começou, nem vai acabar. O agora não passou e nunca passará. E nunca passará. E nunca passará. Isso aí, meus amores. Obrigada, Paulinho. Obrigada, Cristine. Obrigada, Luiz. Uma honra estar com vocês aqui. Foi maravilhoso. Obrigado por essa eternidade. Muito obrigada. E olha, se vocês quiserem ver quanto tempo o tempo tem, ele está disponível no inf.online. Está lá de graça durante até o final de outubro. Ótimo. Então, para quem ainda não viu, veja. E eu vou me despedindo. Muito Muito obrigada por ter acompanhado mais um dia de Festival Live Mundi. Tenha uma ótima noite e amanhã estamos de volta, a partir das 9 da manhã, com reflexões e práticas sustentáveis para você levar adiante. Obrigada. Até. Tchau, Tchau, Luiz. tchau. Tchau, Cris. Tchau, Adriana. Tchau, tchau. Obrigada.